Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz. Então vamos continuar tendo em mente o mês de setembro, o mês da Bíblia, em que nós somos chamados a escutar de modo mais especial a palavra de Deus. Então, desde o primeiro domingo de setembro, eu venho seguindo esse ponto de reflexão para a gente estar atentos. Então, a escuta. As leituras vêm falando desde lá da escuta, da importância da escuta. Domingo passado, Jesus curou um surdo mudo, justamente mostrando que para escutar é preciso estar com os ouvidos abertos, fazer silêncio para que Deus possa falar, para que nós possamos escutar a Deus. Então essas atitudes de escuta, de silêncio, para podermos então escutar, mas não só escutar, como São Tiago está vindo falando nesses domingos, que não basta ser só ouvinte da palavra, é preciso pôr em prática. Então São Tiago vai sempre nos mostrando nesses domingos como nós devemos praticar a palavra. Então ele vai dando exemplos práticos, porque justamente ele está falando da prática da fé, não é uma fé genérica que fica aqui simplesmente, mas ela desce para o chão, digamos assim, porque é assim que deve ser. E hoje nós vamos falar um pouco mais justamente disso. Então não é uma fé genérica. Eu quero ter fé, eu tenho fé, tá? Mas onde é que está a sua fé? Onde é que a gente pega a sua fé? Onde a gente pode sentir essa fé que você diz que tem? Então essa é a reflexão de hoje. Porque não basta só dizer que tem fé, como São Tiago vai dizer na segunda leitura.
Tem gente que diz que tem fé, mas não faz nada. Uma fé sem obras, uma fé sem prática, São Tiago vai dizer, é uma fé morta. Uma fé morta, né? Porque a fé tem alguns grupos, né, algumas igrejas, né, que dizem que basta a fé. Basta você ter fé. Aceita Jesus. Você tem fé em Jesus, então você está salvo, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. A fé ela precisa ser demonstrada, né? Não é uma fé genérica, uma fé aparente, né? Mas uma fé verdadeira, compromissada, né? Que se coloca na prática. E aí São Tiago dá o exemplo hoje, né? Ele vai dizer então, irmãos, o que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Ah, eu creio em Deus, mas eu não rezo, por exemplo, né? A gente que diz que tem fé, crê em Deus, mas não tem tempo para rezar. É a mesma coisa eu dizer que eu amo alguém e não tenho tempo para estar perto daquela pessoa. Tem gente que diz que tem fé desse jeito, nunca tem tempo para rezar. Então o que adianta dizer que tem fé, mas não põe em prática? A fé seria capaz de salvá-lo? Não, né? Só a fé não é capaz de salvar ninguém. Claro, eu preciso ter fé, a fé em Deus, né? A fé teologal que a gente chama. É o primeiro passo, claro. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar em Deus. Preciso. Agora, essa fé não é só aqui, né? Só dizer. E ele dá o exemplo. Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhe falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós que diz que tem fé, diz assim, irmão, irmã, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Então chegou alguém na sua casa, um irmão, pedindo comida, pedindo roupa, que está necessitado. Aí você que tem fé, diz assim, pode ir comer e vestir. Aí você não deu a ele o que comer e o que vestir. Resolveu alguma coisa? A sua fé resolveu a necessidade dele? Não. Então você tem que dar, né? A sua fé ser verdadeira, então você vai socorrê-lo, dando a comida, no caso, dando o que vestir. Não basta, eu tenho fé. Irmão, eu tenho fé que Deus vai providenciar. Não, é você que tem fé, vai providenciar. Você pode, então você faz. Então é isso que São Tiago está dizendo, né? Então está aqui dando esse exemplo. Assim também, a fé, se não se traduz em obras, por si só é morta. Não adianta. Quem vai acreditar que você... Como você vai confirmar que você tem fé se você não põe ela em prática, né? E aí, né, tantas outras coisas, como eu disse. As pessoas dizem que têm fé, mas não reza. As pessoas dizem que são católicas, mas faltam as missas de domingo, não se confessam, não sabem rezar o terço, não fazem adoração, não devolvem o dízimo, pratica aborto, usa anticoncepcional, contraceptivos, e aí vai, né? Mas eu sou católico, só de nome, só da boca para fora, que adianta? Então, se não traduz claramente, eu sou católico, mas é conivente com todo erro, eu creio em Deus, que é justo, mas eu sou injusto. Então a fé precisa traduzir na prática, ou seja, eu preciso viver a minha fé. Então São Tiago hoje, né, dá esse exemplo. E aí nós vamos, continuando isso, vendo outros exemplos, né, que achar que a fé é justamente não se comprometer, a fé é estar tranquilo, eu tenho fé, eu sento aqui, cruzo os braços, só escuto e tá bom. Aí a hora que começa a apertar a coisa, aí o que acontece hoje com Pedro, né?
Jesus que está ensinando seus discípulos, já caminhando com eles há algum tempo. Jesus hoje vai com eles a uma região, Cesareia de Filipe, né? Ou seja, um lugar à parte. E aí chama os discípulos e pergunta: quem dizem por aí que eu sou? Aí eles vão dar a resposta daquilo que as pessoas estão dizendo de Jesus. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que és João Batista, outros que é algum dos profetas. Ou seja, as pessoas estão dizendo que Jesus é um profeta, como Elias, como João Batista ou como qualquer outro profeta. Essa é a opinião das pessoas. É o que o povo anda dizendo. E aí Jesus faz outra pergunta. Tá bom, mas e vocês, meus discípulos que andam comigo, que estão comigo todo dia, que comem comigo no mesmo prato, né? Quer dizer assim, que está aqui toda hora. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai dizer: tu és o Messias, ou seja, é o Salvador. Deu a resposta certa. Aqui nós estamos ouvindo o Evangelho de Marcos, ele resume, né? Mateus vai dizer mais um pouquinho, né? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, aquele que devia vir ao mundo, né? Mas Marcos resume. Mas Pedro dá a resposta certa: Jesus é o Messias. Então, primeira parte aqui, que a gente precisa refletir. A nossa fé, ela é fundamentada naquilo que as pessoas dizem de Jesus ou naquilo que nós experimentamos de Jesus? Eu tenho fé, eu acredito em Jesus, eu sigo Jesus por aquilo que as pessoas dizem ou pela minha experiência de Jesus? Porque a opinião das pessoas nem sempre vão estar certa. E não estavam certas a respeito de Jesus, né? Jesus não era de quem as pessoas estavam falando, não. Não é. Então Pedro dá a resposta: tu és o Messias. Então, eu tenho convicção de quem é Jesus, porque eu sei de verdade quem é Jesus, ou porque alguém me disse de Jesus? Uma fé madura é justamente essa. Eu sei quem é Jesus. Não porque alguém me disse de Jesus, mas porque eu sei quem Ele é. Eu me encontrei com Ele, eu convivo com Ele. Só que tem gente que vive uma fé fundamentada no que alguém disse, não na verdade. Então nós precisamos dar esse passo. Ótimo, pode ser que a gente começou a seguir Jesus porque alguém nos diz de Jesus. Também é assim, né? Olha só, vamos lá na igreja, vamos lá no grupo de oração, vamos lá no texto dos homens, né? Vamos lá na catequese. Aí a gente começa a seguir Jesus. Pode ser que alguém nos falou de Jesus e ótimo. Bom, né? Ainda bem que alguém nos falou. Ótimo. Mas eu não posso ficar só no que alguém falou. Eu preciso dar outro passo. Tá bom, e agora? Você já sabe quem é Jesus? Ou ainda está no que alguém te falou? Porque tem gente que vive a fé: eu sou católico. Por que você é católico? Porque minha avó era católica, minha bisavó era católica, meus pais eram católicos. Então você é católico por causa dos meus pais. Não, você tem que ser católico por causa de você, porque você encontrou Jesus. Não porque seu pai, sua mãe é. Aí o dia que seu pai e sua mãe morrer, você vai deixar de ser católico? Ou vai ficar, mesmo que ele morra, mas vocês vão ficar porque eles foram simplesmente, e não porque você conheceu Jesus? Então Jesus pergunta a cada um de nós: quem eu sou para você? Então a gente precisa fazer essa experiência. E aí, para aqueles que querem uma fé, hoje eu descobri aqui na oração que é possível a gente sentir Deus, né? As pessoas querem uma religião de sentir, né? Eu quero sentir Deus. Eu achei hoje na oração que a gente pode sentir. Então, para aqueles que gostam de sentir, está aqui, ó. A oração da coleta hoje diz assim: ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e, para sentirmos a ação da vossa misericórdia. Aí vem o outro ponto. Como que a gente faz para sentir Deus? Dai-nos a graça de vos servir
de todo o coração. Então você quer sentir a Deus? Sirva. Aí está. Vai servir a Deus. Se coloca à disposição de Deus. Aí você vai sentir Deus. Não vai ficar parado. Eu quero sentir. Não, vai servir. Se coloca à disposição. Aí você vai sentir Deus de verdade, né? Mas tem gente que não quer servir, né? Quer uma fé de ficar de braços cruzados, né? Vem para a igreja, o banco está limpinho, né? As coisas estão tudo arrumadinho, cheirosinho, o banheiro está limpinho. Mas quem foi que fez, né? Quem foi que limpou? Eu vou lá, saio, às vezes eu nem vou cumprimentar o padre lá, porque senão o padre vai pedir para eu fazer alguma coisa, já vou embora logo, né? Não sente Deus, né? Porque não está à disposição de servir de todo o coração, né? Quer ser servido, é uma fé que quer ser servido, quer só receber. Não vai sentir Deus, né? Não vai sentir. Então é na prática, no servir, no estar à disposição. Aí nós vamos sentir Deus na pele de verdade, né? Porque é assim, né? Quando a gente também se coloca à disposição. Então essa é a primeira parte do Evangelho. Então, não ter uma fé simplesmente porque alguém disse, mas porque eu experimentei e agora, porque eu experimentei, eu vou corresponder a essa graça, servindo, né? Me colocando a serviço. Então, Pedro respondeu corretamente, Jesus é o Messias, é o Salvador, aquele que devia vir ao mundo. Mas beleza, falou isso, aí Jesus, tá bom, ó. Então o que vai acontecer com o Messias? Ele vai sofrer muito, vai ser rejeitado, maltratado pelos anciãos, os mestres da lei, os doutores da lei. Ele vai ser morto e vai ressuscitar no terceiro dia. Olha que ele falou que ia ser morto e Pedro correu lá e falou, Jesus, vem cá. Que isso não te aconteça, Deus te livre de você sofrer e morrer. Aí o que Jesus disse para Pedro? Pedro, obrigado por você ter preocupado comigo, né? Você é meu amigo. Foi isso que Jesus disse? O que Jesus disse? Vai para trás, Satanás. Porque não pensas como Deus, mas como os homens. Então, as pessoas querem uma fé sem sofrimento. Eu vou seguir. Jesus, eu te seguirei. Onde queres que vá? Jesus diz, vai mesmo, Pedro. 3 vezes me negará antes que o galo cante. Não, Senhor, onde eu for, vou dar a minha vida. Quero ver a hora que você vê a cruz, o que você vai fazer? Então Pedro queria assim, não, uma fé que não me comprometa, né? Uma fé que eu vou lá, digo amém, vou embora para casa, e aí não tem nenhum sofrimento, né? Não tem nenhum compromisso. Jesus vai para trás, Satanás. Esse é o pensamento de Satanás, ou seja, não é o pensamento de Deus. Na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Isaías, o chamado Cântico do Servo Sofredor, que diz assim: o Senhor abriu-me os ouvidos. Olha aqui, o ouvido de novo, né? Ouvir. Para quê? Para ouvir a sua palavra, o seu chamado. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Então aqui esse chamado Cântico do Servo Sofredor. O profeta Isaías estava dizendo, né, de um servo que iria sofrer, e esse servo não desanimaria, né? Não iria fugir dos sofrimentos. Quem é esse servo? É Jesus, né? Jesus vai ser esse servo que depois na cruz vai sofrer cusparadas, ser maltratado, injuriado. Vai ter uma aparência, vai ser tão maltratado, vai ficar sem aparência humana. Se a gente continuar a leitura, vai dizer isso. Então Jesus é esse servo que não foge, mas é a mentalidade daqueles que não querem se comprometer de fugir. É o que Pedro diz: Senhor, que isso não te aconteça, né? Deus me livre disso acontecer. Não, isso não é pensamento de Deus, isso é pensamento do diabo, porque o diabo não quer a cruz, né? Satanás não quer sofrimento.
Quantas pessoas que querem, né, viver uma religião, uma vida sem sofrimento? Não tem jeito, gente, é impossível. Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente esforce por não sofrer, vai ter sofrimento. Agora, esse sofrimento, ele não é em vão. Esse sofrimento é para a salvação. É preciso passar por tribulações, mas não voltei atrás, como diz aí, porque o Senhor está comigo. No terceiro dia ressuscitará. Nós vamos passar pela cruz, o sofrimento, as tribulações, nos comprometendo em viver a vontade de Deus. Vai ter quem não goste, vai ter quem vai contra, vai nos criticar. Mas não importa, como diz aí, Deus está comigo. Quem é contra mim? Se Deus é o meu auxiliador, eu vou me preocupar com as críticas? Não, porque o Senhor me chama, mas Ele me dá força. E aí Jesus vai dizer no Evangelho, terminando, né? Então, quem quiser me seguir, renuncie a si, ou seja, as suas vontades. Ah, eu quero uma igreja, eu quero um Deus que faz do jeito que eu quero. Pode ir embora. Aqui não é essa igreja, né? Aqui não é essa igreja. É a igreja da cruz. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então, não vai ser mamão com açúcar, né? Mas o Senhor nos capacita, nos dá força. Se eu sei que Ele é o meu Salvador, como Pedro diz, tu és o Messias, é o Salvador. Então, se Ele é o Salvador, Ele me pede para fazer tal coisa, eu vou fazer porque Ele vai me salvar, ainda que eu vou passar por tribulações, e vamos passar. Mas essa tribulação, ela é parte justamente da salvação. Sem a cruz não há salvação. Então as pessoas querem salvação, mas sem cruz. Quer uma religião sem comprometimento. Então eu venho, até devolvo o dízimo, dou a minha oferta, mas eu vou embora, já dei a minha oferta, não tenho que me comprometer com nada. Não é assim. Não é assim. É a fé morta que São Tiago está dizendo. Então não basta só eu dizer que tenho fé. Quando me é exigido, então quando vier a exigência, eu vou ser exigido de expressar, de fazer algo para justamente justificar a minha fé, eu não vou ser capaz, porque eu quero uma fé genérica, né? Não uma fé verdadeira. Então aqui está. Então é pela prática que a fé se confirma. E aí São Tiago vai dizer assim, mas alguém vai dizer assim, eu tenho a prática, já está bom. Não, é preciso a fé, é as duas coisas. Porque tem gente que diz assim, é uma outra coisa que às vezes a gente cai nessa mesma armadilha. Eu não preciso ir na igreja, eu já faço o bem, né? Eu faço o bem, a prática do bem, né? Eu pratico o bem, não preciso ir na igreja. Não. Isso é filantropia, isso é a ajuda humanitária, é ótimo que faz, mas eu preciso ter fé. O que Jesus diz lá para os discípulos quando os envia? Diz assim, ide pelo mundo inteiro. Quem crer e for batizado será salvo. Então, sem fé em Jesus não tem como ser salvo. Você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo, fazer o bem, dar um monte de coisa, mas se não tem fé em Jesus, não vai ser salvo. Então, que São Tiago resume, nem só a fé salva e nem só as obras salvam. É a fé e as obras que agem pela fé. Então, se eu tenho fé, eu vou agir. Então, eu ajo porque eu tenho fé. O que eu faço é por causa da minha fé. É a fé que ilumina as minhas ações. As ações sem a fé são simplesmente coisas que a gente faz. Não tem nenhuma eficácia. Então, vamos pedir a Deus hoje que nos ajude a ter uma fé madura, porque nós o encontramos, fizemos a experiência com Ele. E nos comprometer em fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Porque não adianta eu dizer que tenho fé e depois eu saio daqui e não coloco em prática. É uma fé morta. E aí, me comprometendo, vou enfrentar todas as dificuldades que virão, né? Todos os compromissos que virão a partir da minha postura de fé. Mesmo que seja dolorido, seja difícil, mas que o Senhor não nos abandona. Essa é a certeza. Então, se a gente tem essa certeza, então, essa fé verdadeira, então eu vou fazer sempre o que é preciso ser feito, sabendo que o Senhor, né, está comigo e Ele me capacita. Senão a gente vai achar que é o que a gente faz que vai ter algum resultado diante de Deus, e não é.
É a fé que age pelas obras, como diz São Tiago. Então, se a gente quer sentir a Deus, então nos coloquemos a serviço. Renunciemos à nossa vontade. E aí Jesus termina. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Ou seja, quem está buscando, né, uma vida tranquila, não quero me comprometer, eu quero assim, ficar uma vida mais leve possível, quero ganhar a vida, ficar tranquilo nesse mundo, vai perder, já perdeu. Agora, quem perder a sua vida, ou seja, quem se colocar a serviço por causa de mim, quem perder a sua vida, assim, eu estou perdendo tempo lá na igreja, eu podia estar aqui em casa dormindo, né? Você só vive na igreja, o dia inteiro na igreja, agora porque está perdendo a vida para esse mundo, mas ganhando para Deus. Tem gente que não quer se comprometer, porque acha que está perdendo. Vai perder mesmo, né? Quem acha que está perdendo nesse mundo para fazer as coisas de Deus, vai perder depois. Mas quem acha que está perdendo para ganhar, ou seja, está se doando a Deus, aí esse vai receber depois a vida eterna. Então peçamos ao Senhor, como Nossa Senhora, né, que disse, eis aqui a serva do Senhor. Porque servindo a Deus, nós não perdemos, nós ganhamos. Não perdemos. Então vamos dar a nossa vida, vamos nos colocar à disposição do Senhor, para que então nós ganhemos a vida junto dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre seja louvado.